Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir à teleaula de número 2. Bons estudos! Existem diversos tipos de animais, sejam eles em tamanho pequeno ou grande, com escama ou não, com pena ou sem pena, e por isso a diversidade é muito grande. Eles são divididos em dois principais grupos, são os vertebrados e os invertebrados. Na teleaula de hoje, você irá aprender especificamente sobre um grupo, os invertebrados. Dentro dele, analisaremos algo mais específico, os anelídeos. Nela, vai observar a diversidade desse grupo e como se comportam. Então, você saberia me responder o que são animais invertebrados? Que tal perguntarmos para uma pessoa? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Você saberia me responder o que são animais invertebrados? Bem, na minha concepção, animais invertebrados são animais que não possuem coluna cerebral e também não possuem cérebro. Obrigada. Isso mesmo, os animais invertebrados são aqueles que tendem a possuir o seu corpo mole e possuem um exoesqueleto que ajuda na sua locomoção e proteção contra os seus inimigos. Mas os anelídeos, você sabe o que são? Minhocas, sanguessugas e outros animais de corpo mole e cilíndrico são chamados de anelídeos, porque também são divididos em anéis. Normalmente, eles vivem em meios aquáticos, doces ou salgados, e também em lugares de solo úmido. Dentro desse filo, existem mais de 15 mil espécies, e esse filo também é chamado de anelida. Tenho uma dúvida, professora. É verdade que os anelídeos são de grande importância para o equilíbrio ecológico? Sim, eles se alimentam de detritos e restos orgânicos de animais e vegetais, e no caso das minhocas, quando escavam seus túneis, elas também ajudam na fertilidade do solo. Alguém tem mais dúvida? Professora, não são as minhocas que são animais hermafroditas e que significa que elas se reproduzem por meio do processo de fecundação cruzada? Isso mesmo, os túneis que as minhocas escavam permitem que água e ar penetrem no solo, o que favorece o desenvolvimento de raízes de plantas. Além disso, as minhocas se alimentam de matéria orgânica e quando depositam suas fezes, produzem humus, o que também favorece a fertilização do solo. E é verdade que a estrutura corporal dos anelídeos são revestidas de celulose? Celoma? Nunca ouvi falar. Tem uma parte do nosso módulo que explica muito bem isso. Aqui. O celoma é uma cavidade revestida pela mesoderme, na qual se alojam os órgãos internos do animal. Como os anelídeos não têm esqueleto, é o celoma que sustenta o corpo e auxilia na locomoção. Normalmente, os anelídeos têm simetria bilateral e são animais triblásticos, ou seja, possuem ectoderme, endoderme e mesoderme. Por suas características, os anelídeos são vermes mais desenvolvidos do que patelmintos e nematelmintos. Mas que tal irmos para o laboratório para entender melhor? Eu topo! Oi, bom dia! Trouxe ela para você explicar um pouco mais sobre os anelídeos. Bora! Eu tava falando sobre o sistema digestório na aula que estava dando. Então, o sistema digestório dos anelídeos é bem simples, porém, ele começa na boca e vai até o ânus. Tem o papo, a moela e o intestino, onde na moela os alimentos são triturados e os nutrientes são absorvidos e levados até o intestino. Além disso, eles são extracelulares, ou seja, a digestão é fora da célula, podendo ser herbívoros, carnívoros e hematófagos. Mas como pode ser feita a expressão desses animais? Eu não consigo imaginar. As excretas são realizadas pelos nefrídeos. Suas estruturas infiltram os vermes do celoma e depois são excretadas. São eliminadas e excretas. Existem dois tipos de nefrídeos, os metanefrídeos e os protonefrídeos. Vê se eu entendi certo. Os anelídeos têm sistema digestório completo. Possuem papo, moela, intestino. Tudo começa na moela e o intestino é a situação de nutrientes. Exatamente, falou tudo certinho. Me tira uma dúvida, os anelídeos possuem sistema circulatório? Possuem. O sistema circulatório dos anelídeos é fechado, ou seja, sempre vai permanecer dentro dos vasos e dos órgãos desse sistema. Ele é composto por dois principais vasos, o dorsal e o ventral, que são ligados a uma rede de vasos de outros 5 que funciona com a contração do coração, ou seja, eles bombeiam o sangue. E o sistema nervoso, como funciona? O sistema nervoso é formado por um gânglio dorsal e vários outros gânglios, que são ligados pelo sistema de segmentos. Além disso, eles são ligados pelo cordão nervoso durante todo o seu corpo. E o sistema sensorial, ele é como se fosse um receptor. Nele, por exemplo, os olhos captam a intensidade da luz.
Agora chega de perguntas, eu deixo ela trabalhar e voltar. Olhando para esse ambiente de compostagem, vocês conseguem perceber a presença de anelídeos? Se esse ambiente for úmido, é o local ideal para as minhocas, certo? Sim, apesar de serem terrestres, as minhocas têm respiração cutânea, ou seja, pela pele, e precisam de um ambiente com água para manter a pele sempre úmida. Ah, elas são sensíveis por causa da sua respiração? Isso mesmo, alguns anelídeos fazem respiração branquial e outros cutânea. Respiração branquial. Isso é feito especialmente pelas espécies aquáticas e através de brânquias e de glândulas que facilitam a troca gasosa com o ambiente e também deixam a pele sempre úmida. Mas então, compreendemos sobre o anelídeo, mas você sabe como eles se reproduzem? Como eles se originam? Que tal perguntarmos isso para um aluno do SESI? Olá, bom dia! Você sabe como os anelídeos se reproduzem? Mas não é assexuada, é assexuada? Isso mesmo. A maioria dos anelídeos, eles são monóicos, ou seja, possuem dois sexos. Eles são hermafroditas. Esses são os casos das minhocas e das sanguessugas. Quer entender melhor o assunto? Continue nos assistindo. Como vocês sabem, os anelídeos são hermafroditas. Existem também os poliquetos, que são animais dioicos, ou seja, tem macho e fêmea. Exceto os poliquetos, todos os anelídeos são hermafroditas. Existe uma estrutura nesses animais chamada clitelo, que é em forma de anel e é mais claro do que o resto do corpo do animal. E sua função é liberar um muco, fazendo com que duas minhocas se grudem e façam uma troca de genético. E também ajuda na fecundação. A natureza é realmente incrível. E agora que você aprendeu um pouco mais sobre os anelídeos, fique agora com a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são os invertebrados e especificamente o grupo dos anelídeos. Vimos também que os invertebrados são os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio. Na maioria deles, o corpo é mole. Entendemos ainda que os anelídeos possuem esse nome por serem divididos em anéis. Aprendeu também que eles vivem em locais com água ou úmidos, onde são animais que contribuem para a fertilidade do solo. Entendeu melhor sobre o sistema digestório, circulatório e nervoso desses animais. Após assistir essa teleaula, revise seus livros para entender melhor. Até a próxima teleaula. Bons estudos!